Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Aqui a gente conversa com especialistas, autoridades que já erraram, ajustaram a mira e se tornaram referência em estratégia, performance e resultado. Mas hoje tem uma coisinha diferente. Eu sempre falo que a gente conversa com especialistas em vendas. Hoje, a nossa convidada não é exatamente uma pessoa da área comercial. Como o nosso tema é tratar de conflitos geracionais, de situações emocionais que afetam o ambiente de trabalho, a gente convidou aqui uma psicóloga, uma profissional sensacional, Janaína Carvalho, que vai conversar com a gente e dar um pouco mais desse contexto. O seu Sniper é oferecido pela Dom Consultoria Estratégica. Se a tua empresa estiver precisando de ajuda, de apoio para estruturar a tua área comercial, conta com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. E agora a gente vai entrar num papo super bacana. Eu vou fazer aqui a leitura de um texto e para a gente dar abertura no nosso papo. Empresas estão morrendo aos poucos, não por falta de clientes, não por excesso, mas por excesso de sensibilidade interna. Tudo precisa ser dito com cuidado, tudo precisa ser validado pelo time, e ninguém mais tem coragem de falar o que precisa ser dito. A verdade é que empresa não é terapia de grupo. Negócio bom é aquele que tem clareza, cobrança e consequência. A cultura fofinha mata a performance porque tenta proteger pessoas quando o foco deveria ser proteger resultados. Esse é um post do Instagram que foi feito por um profissional chamado Demo Oliveira, falando sobre exatamente como que se dá a construção das culturas de empresa atualmente. Para a gente conversar sobre isso, mais uma série de outras coisas, então apresentar para vocês, Janaína Carvalho. Janaína, muito obrigado por ter vindo. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Prazer. Então, eu me chamo Janaína Carvalho, atualmente trabalho com atendimentos clínicos, mas virado e voltado unicamente para desenvolvimento comportamental. E eu acredito que seja por isso que a gente está hoje aqui conversando sobre isso. Porque tu fala, né, sobre a questão de diferença de relação de geração, né? E a gente fala sobre comportamento, diferença de comportamento. Então, acredito que a gente vai trabalhar muito, a gente vai conversar muito sobre comportamentos e compreender o que cada um vem trazendo aí como bagagem para a gente poder desenvolver, então, dentro de uma empresa, uma boa estratégia. Maravilha, Janaína, obrigado. Bom, feito aquele disclaimer inicial, tem uma frase, é que é quase um clichê corporativo. É falar que a geração Z é a geração mimimi, é a geração que não aguenta o tranco, é a geração que qualquer coisa desiste. E normalmente isso é dito pelos mais velhos, seja milênios, seja geração X, as pessoas que já estão há mais tempo, que veem esses novos profissionais chegando no mercado de trabalho e é quase um impulso irresistível ficar pregando esses rótulos, né? Sob o olhar da psicologia, o quanto disso é uma diferença geracional e o quanto isso realmente é um comportamento que se mostra presente na nova geração. Se eu te falar que essa é exatamente a característica dessa geração. É uma geração que ela não sabe lidar com frustração. É uma geração que, na verdade, ela tem como essa característica uma necessidade de previsibilidade enorme. Eu preciso saber exatamente qual vai ser o nosso próximo passo, porque eu não posso errar. Por quê? Porque eu não sei lidar com o meu erro. Então, eu não sei lidar com a minha frustração. Eles não foram ensinados a isso. Então, por isso que o mimimi, em outras palavras, mais dentro da psicologia, é não saber lidar com essa frustração. Não saber falar, não conseguir olhar, inclusive, para aquilo que tu tem como erro. Porque eu não posso errar, eu tenho que ser perfeita. Né? Eu tenho que demonstrar a necessidade que o outro tem. E daí o outro tem uma importância maior ainda sobre o todo. Porque eu preciso demonstrar que aquele outro é muito mais importante. Então, aquilo que tu diz sobre a ideia de mimimi e não saber lidar, na verdade é não saber lidar com o seu próprio eu. Né? Não é nem com a questão organizacional dentro da empresa, porque é um comportamento dele. É interessante. Tem um lado. Eu sempre fico na dúvida. Esse podcast ele vai ser quase que egoísta. Eu vou fazer. Talvez algumas coisas que eu fale sejam até preconceitos meus, nem curiosidade de quem está assistindo, mas que eu quero aqui trazer, botar luz nesse Desmistificar. foco, desmistificar isso. Eu sempre tento observar assim, tá? Eu tenho um impulso de fazer um pré-julgamento com base naquilo que eu acredito ou como eu reagiria em determinadas situações, Uhum. mas ao mesmo tempo tento me afastar para assim, vamos tentar entender o comportamento daquela pessoa, por que aquilo acontece desse modo. Por exemplo, sendo da geração X, eu fui educado a engolir sapo, a obedecer uma hierarquia, eu sou operacional e tenho um chefe, e o chefe eu não tenho que contestar a ordem, eu tenho que ir lá e executar. A geração
essa geração nova, ela contesta. Ou, se não contesta, ela não aceita e sai. Tem uma linha tênue ali que é eu não aguento tranco, eu não aguento uma frustração, então eu saio no primeiro confronto, mas ao mesmo tempo eles não admitem, na minha geração se ouvia falar em assédio moral, por exemplo. Uhum. Essa não era uma expressão que existia. Hoje existe e é tipificado, é um crime, né? Isso pode dar um processo trabalhista. Na minha época não existia assédio moral. Como que eu consigo diferenciar, tá? É valoroso essa pessoa da geração Z não aceitar ser assediada moralmente. Cara, se esse ambiente é hostil nesse ponto, se eu estou sendo tratado com esse tom de voz, não tem por que eu ficar aqui, eu vou mudar, né? Eles não têm aquela ânsia de passar a vida toda numa empresa, fazer uma carreira longeva. Isso é até sensação de fracasso para uma pessoa de uma nova geração. Eu quero ter outras experiências profissionais, eu quero aprender outras coisas com outros líderes, e pra gente não, eu quero fazer uma longa carreira, ser promovido de novo e me aposentar. E o orgulho era ter um registro só na carteira de trabalho. Uhum. Hoje isso é sinal de fracasso, né? Uhum. Mas voltando aqui à pergunta de maneira objetiva, como que eu separo o que é positivo por não aceitar um comportamento hostil e como eu identifico, não, isso aqui realmente é falta de resiliência, é falta de saber lidar com uma frustração? Depende. Eu escuto muito, inclusive isso lá em casa. Quando eu falo depende, é porque realmente depende muito. Depende qual é o valor da empresa. Se tu tem uma empresa que o valor é justamente a qualidade que a pessoa está te trazendo, que seria eu não posso e eu não consigo lidar com a minha frustração, então eu não posso errar, eu tenho que estar sempre bom e eu tenho que estar sempre correndo atrás, ok. E daí isso para tua empresa é ótimo. Agora, se a tua empresa tem característica de trazer uma ideia um pouco mais voltada para crenças, talvez não seja bom. Porque daí vai dar embate. Quando tu fala sobre essa diferença de geração, e daí tu traz essa característica e essa exaltação que a gente tem em relação à nossa carteira. Ai, gente, eu trabalhei, eu vivi, cresci e morri na mesma empresa. E isso, antigamente, era um valor enorme. Questão de sucesso, né? Questão de sucesso. Eu me dei muito bem, a empresa deu valor para mim. Só que hoje não é mais assim. Né? As pessoas ela têm uma rotatividade grande. Por quê? Porque eles trazem a ideia de que eu preciso mostrar o meu valor não só para uma empresa. Né? E por que eu tenho que me bastar só nessa empresa? Por que eu tenho que saber fazer só isso daqui? Correr atrás daquilo que a pessoa quer é muito bom. Agora, se a empresa é uma empresa que ela não consegue correr junto com essa pessoa, daí se torna ruim. Quando tu diz assim, o que é bom sobre a pessoa aceitar ou não aceitar assédio moral, né? Nesse caso. Gente, é muito difícil falar sobre isso. Porque vai muito da subjetividade. Porque o assédio, neste caso, ela pode ser só uma mão em cima do teu ombro. Não necessariamente... Pode ser uma fala. Não necessariamente um ato mais explícito, sabe? Então, vai muito do que a pessoa acha e o que a pessoa tem como crença. Então, por isso que é uma linha, como tu te falou, é uma linha tênue muito, muito pequena, assim, ó. E é muito delicado de se tocar. Porque vai muito na subjetividade dessa pessoa, né? Vai muito no valor dessa pessoa. E daí que dá o embate das gerações. Porque quando tu fala sobre eu tenho um valor enorme ter nascido crescido, desenvolvido um bom trabalho dentro de uma empresa e ter só uma notificação na carteira de trabalho, essa aí é a característica da tua geração. É literalmente essa, é enraizar. Mas por que tu não tem vontade de sair, crescer e desenvolver em outros campos? Porque pra ti tá bom. Só que quando tu olha pro lado, e daí tu vê alguém que tá caminhando, que até então caminhava contigo, do teu lado, fazendo o caminho oposto, ou indo pro um pouco mais, te distanciando de você, tu vai dizer, opa, mas quem é que tá errado? Daí entra nesse ponto aí. Sou eu ou é você que tá errado? É tu que tá indo pro lado oposto, ou eu que tô caminhando aqui sem sentido nenhum? Por isso que vem esse ponto de interrogação da cabeça, entendeu? Eu lembro quando eu devia ter uns 23, 24 anos, eu trabalhava numa empresa e eu não sei se tu já moravas tu és aqui de Florianópolis, não, Não. né?
bota aí 2003, 2004 mais ou menos, aconteceu, arrebentou um cabo na ponte e a ilha ficou sem luz por uns 3, 4 dias. Totalmente sem luz, todas por causa de um cabo que rompeu. Eu trabalhava numa empresa e no fim do dia assim, tinha uma grande operação e o dono falou assim, Davi, a gente precisa dar um jeito, a gente não pode ficar sem luz porque a operação não pode parar de jeito nenhum, que atendia o Brasil inteiro. E eu falei assim, tá, mas como que eu vou fazer? E aí eu só, faz, resolve. Se tu não resolver, eu resolvo. Mas se eu precisar resolver, eu não preciso de ti. Eu ouvi aquilo com 23, 24 anos, um frio na barriga, e eu falei, então tá, então eu vou resolver. E aí foi a noite toda atrás e sei que de madrugada vindo um caminhão gerador enorme de Curitiba para cá para que a operação parasse. Eu não consigo imaginar um contexto que isso seja dito hoje em dia. Tu fala assim, resolve, se não eu resolvo, se eu resolver, eu não preciso de ti. Né? Parece super agressivo. Parece não, em algum grau É. mas também em algum grau forma uma casca que te prepara, porque ali é uma relação de chefe, de líder liderado, mas no fim das contas o mercado é assim também. O teu cliente vai ser assim, o teu fornecedor, o teu concorrente, então tu tem que estar preparado para um embate difícil mesmo, né? Quando eu vejo muitos líderes, empresários reclamando da geração Z, do comportamento deles, normalmente esses líderes têm filhos que estão nessa faixa. São pais de geração Z. E se a gente olha o modo como os filhos são criados, né? São pais como eu, que foram criados de uma maneira e, talvez para suprir determinadas faltas que tiveram nas suas infâncias, estão proporcionando tudo, estão evitando frustração, estão cuidando de um modo. Eu lembro que quando a minha filha mais velha estava começando a experimentar algumas coisas assim de quero subir na árvore, quero subir, pular um muro, quero isso. A minha esposa, que é 8 anos mais nova do que eu, e viveu em apartamento, ela tentava botar numa redoma. Não, vai machucar assim. Assim, deixa aí. E se machucar? Se machucar, bota uma Daisy, usa metiolate e deixa. Mas deixa se machucar, deixa criar casca. O quanto que essa questão de eu fui criado de uma maneira e agora eu estou tentando transformar ou fazer diferente do modo como fui criado, porque para mim não me atendeu. Isso é reflexo do ambiente de trabalho também. Nossa, total. Total. Porque tu tocou num assunto muito interessante, que é a questão das crianças no parquinho, né? De se machucar. Isso prepara para esse ou tu faz, ou eu não preciso de ti, né? Porque ou eu tenho um pai, uma mãe, que me segura no parquinho para que eu não caia, ou eu aprendo a andar no parquinho e brincar com os brinquedos que tem ali. Só que se tu não larga a tua filha para ela aprender, como é que ela vai aprender? Entendeu? Daí a gente volta para aquela conversa que a gente estava tendo antes, que eu estava falando do meu filho, de hoje de manhã, na chuva. Ele precisa aprender a atravessar a rua. Só que não era naquele momento. Tu tem que saber exatamente o momento certo para que isso aconteça. Ah, Jana, mas quando que é? Então, depende. Essa palavra vocês vão escutar muito. Depende. Depende o quanto tu tem disposto de tempo para poder ensinar. Porque a criança, na verdade, ela precisa estar exposta 100% do tempo. A quê? A ela tomar as decisões dela, ela saber tomar as decisões. Porque essa de tu deixar ela, a tua filha mais velha, brincar no parque e criar casca, preparou ela para tomar as decisões. Ela saber o que ela vai querer na vida, qual é o propósito dela, qual é a carreira que ela vai tomar. Vai preparar ela para mais tarde, se ela escutar uma frase como essa, ou tu resolve o meu problema, ou eu definitivamente não tenho por que te manter nessa empresa, ela vai criar um clique na cabeça dela e vai dizer assim, não, eu preciso resolver esse problema, só um pouquinho. E ela vai atrás da solução. Agora, se tu não dá espaço, ela nunca vai aprender a lidar com a situação. Porque ela tem alguém para pensar por ela. Ela não vai ser um ser pensante. Ela vai ser um ser que reproduz algo. Porque tu dá o material. Ela só faz, só repete o que tu falou. Só faz exatamente aquilo que tu disse que era para fazer. Tu não ensinou ela a pensar. Entende? A gente tem que ensinar as crianças a pensarem. A gente tem que ensinar as crianças a solucionar problema. Não é à toa que quando chega uma criança para mim no consultório, a gente senta para brincar. Mas todas as brincadeiras, para tudo tem um fundo pedagógico. É lidar com a frustração, é pensar qual é o caminho que eu vou tomar para ganhar dela. Tá, mas e se eu for por aqui, mas eu não gostei? Ah, agora, azar, segue esse caminho aí. Vamos ver o que vai dar no final. Né? Prepara ela para tomada de decisão. Ensina ela a decidir por ela.
Não dá pronto, porque se tu der pronto, mais tarde ele vai ser uma criança dependente, um adulto dependente, aonde não vai saber tomar uma decisão lá atrás no casamento, lá na frente no casamento. Quando ela for casado, ele vai estar numa situação de saia justa. Por exemplo, vou pegar meu exemplo. Eu fui casada durante 9 anos e eu queria ter filhos. E o meu marido não queria. Mas eu optei por ficar e esperar o tempo dele do que eu tomar a frente, terminar minha relação e seguir a minha vida tendo o filho que eu queria. Ele precisou desse tempo. Eu soube ter tempo, eu soube dar o tempo para ele ter o tempo ao mesmo tempo. Nossa, muito tempo numa frase só. Mas deu para compreender. Todo mundo teve seu tempo, mas eu consegui tomar essa decisão. De repente, se eu não tivesse sido exposta a uma necessidade de eu ter que aprender a tomar as minhas próprias decisões, eu não tomaria ela. Talvez eu não saberia. O quanto desses comportamentos que acontecem é reflexo desse estímulo de eu permitir que a criança se arrisque, de eu permitir que ela experimente, que ela tome suas próprias decisões, e isso se reflete num adulto funcional lá na frente. Porque eu saí de casa com 17 anos para morar sozinho. E não porque eu briguei, nada, não, porque eu quis. Porque assim, não, tô pronto e vou fazer minhas coisas. E hoje, às vezes, tem pessoas com 40 que continuam morando com os pais, né? O quanto tem de personalidade que é natural. Eu tenho 3 filhos. Cada um deles tem uma personalidade totalmente distinta um do outro. Uhum. E eu sei que, às vezes, o mesmo estímulo para cada um deles dá uma reverberação diferente. Total. Eles não vão reagir igual. Então, por mais que eu permita, vai, arrisca, vai, tenta, vai, toma a tua decisão. Se tu errar, tá tudo bem. Não, eu até mencionei, o meu filho tirou uma nota baixa, ficou nervoso. E se fosse a minha infância, eu ia levar uma bronca, uma cintada. E pro meu filho eu falei, cara, não, tá tudo bem. E ele ficou frustrado com ele mesmo. O que por um lado é bom, porque ele tá tomando consciência de que se aquele resultado não foi satisfatório, foi consequência única e exclusiva do comportamento dele. Ele sabia o que precisava ter feito e não fez. Mas tem a questão de personalidade. Qual é o peso que a coisa que já é natural, que é genética, e a coisa que é comportamental, que eu te permiti ir lá experimentar? Tem uma proporção disso? Não vou saber te dizer ao certo se existe uma proporção, mas existe sim estudos que trazem valores sobre isso, num sentido que a gente vai moldar muito a criança. A gente molda a criança. Tu disse que tu dá o mesmo estímulo para os teus filhos e reverbera de forma diferente. Sim, porque tem muito da subjetividade de cada um, né? Mas o que cada um traz como uma necessidade da sua própria essência? E daí vem a questão em relação ao teu filho. Por que ele ficou tão frustrado por ter tirado uma nota baixa na prova? Foi por ele ou foi por uma necessidade de aprovação? E daí talvez não seja nem pelos pais, mas dentro de um contexto escolar, entende? Porque são vários outros. Foi só ele? Foi mais? É um grupinho específico? Tem uma questão de inclusão, né? Então eu preciso ser bom o suficiente para ser incluso. E isso é um comportamento em que a gente, como família, ensina para os nossos filhos, né? E a necessidade e a importância de tu ser aceito. Então, pode, sim, vir a respeito do meio onde a criança está inserida, pode não, com 99,9% de certeza que o comportamento dessa criança, ela é moldada pelo meio aonde ela tá, mas tem uma porcentagem sim que é da genética, que é da personalidade dele, é da persona que a gente chama, né? Uhum. Vai ser dele, ele que vai ter o ímpeto de ir fazer diferente, por exemplo, de achar que a prova dele tá tudo bem, não define ele como pessoa, vai lá, faz a recuperação e tá tudo certo. Tá, mas e por que a outra... Não, mas é porque a outra tinha um peso diferente, porque todo mundo tirou X valor de prova, e eu queria ficar junto com esse grupo que tirou esse X valor. Então, eu quero pertencer a algo, né? Eu quero ser parte de algo, e eu quero ser aceito por esse grupo, que tirou as mesmas notas, e eu quero fazer parte dele. Então, isso faz parte da persona dele. Te respondendo a pergunta, mas não vou saber te dizer em números, mas existe sim uma diferenciação e uma separação grande entre meio e personalidade.
indo um pouco nessa linha de grupos, de pertencer, ou às vezes um grupo para justificar, ou até, quando falo justificar, parece que está dando uma desculpa, mas não, para entender o determinado comportamento. Na minha época, quando eu era criança, quando eu falo na minha época, eu já me deixei velho pra caramba, virei um dinossauro, assim, um ancião falando. Mas não era comum se falar de autismo, de TDAH, não era comum. E hoje, às vezes dá a sensação de que tá todo mundo atrás de uma síndrome para chamar de sua. E às vezes pode parecer, de novo, quando eu iniciei falando, eu posso aqui trazer preconceitos meus. E às vezes não é realmente já havia, só não se conhecia o nome para poder chamar e tratar da maneira adequada. Mas ao mesmo tempo, às vezes parece que isso dá um certo conforto e para de... Um exemplo real aqui, tem uma amiga muito, muito querida, que ela foi diagnosticada como TDAH e com espectro autista no grau 1, né, que é o grau mais leve. E aí ela estava conversando comigo, me mandou um vídeo de um cara falando que as academias deveriam ser obrigadas a dar um protetor auricular para as pessoas autistas, porque o ruído da academia, e aí a pessoa fica nervosa e se descontrola. E comparava aquilo, por exemplo, com uma rampa de acessibilidade para um cadeirante. E ela perguntou: o que que tu acha? Eu acho que tá errado. Eu não enxergo a mesma coisa. E não desmerecendo o impacto que o ruído possa fazer no autista. Mas não é a mesma coisa que uma rampa. A rampa te impede de ter acesso. O autista ele poderia ter condições de ele mesmo levar o seu protetor auricular. Um cadeirante não tem condições de levar a sua própria rampa para ter acesso a um local. Perfeito. Então, às vezes eu sinto que as pessoas estão buscando... E se eu fui diagnosticado com TDAH ou com autista, eu tenho agora desculpa diagnosticada para me atrasar, para sempre. Usa como bengala. Então assim, ó, isso já tá... Não, se atrasou por quê? Porque eu tenho TDAH. Só que o meu entendimento, a partir do momento que eu sei, eu tenho que tomar, seja uma medicação, seja um comportamento, uma rotina, uma disciplina, para que aquilo não afete o meu relacionamento com os outros. Uhum. Por exemplo, se eu sou diabético, eu não vou obrigar que tu pare de comer açúcar, porque eu sou diabético. Uhum. Né? Eu tenho que ter consciência de que eu vou ter que tomar determinados cuidados. O mundo não é culpado porque eu sou diabético. Hoje, essa situação toda, quase como uma epidemia, né? Ela é real, ela realmente já acontecia, agora é mais frequente. Como que se dá? É complicado, porque existe sim a necessidade de rotulagem, né? E daí, como a gente comentou sobre usar como bengala. Por quê que se usa como bengala? Porque muito mais fácil eu ter um bode expiatório ou ter aonde colocar a culpa do que assumir ela. É muito mais fácil. Por exemplo, eu me atraso para vir aqui. O que eu falei quando eu cheguei aqui? Desculpa, gente, o atraso. Foi o trânsito. Muito mais fácil do que eu dizer assim, desculpa, gente, me enrolei lá no consultório, saía depois do tempo. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas deixando bem claro. Mas é muito mais fácil eu chegar pra ti e te dar uma desculpa do que assumir um erro. Porque falhas te colocam como vulnerável. Então, se tu tem algo que que tu tem como escudo, eu sou vulnerável, mas só um pouquinho. Eu tenho um diagnóstico. Entende? Mas é um assunto delicadíssimo. Porque existia, sim, essas doenças antigamente. Mas o que se faziam com as pessoas que eram diferentes da sociedade? Escondia. Óbvio. Tanto que, aonde é que é o instituto? Lá nos Cafundó. Sim. Por quê? Porque ele é antigo. E isso é em todas as cidades. Todas as cidades têm um instituto que é extremamente afastado da cidade. O que eles faziam com as pessoas que eram ditas como anormais? Porque a neurodivergência hoje, antigamente era visto como anormais. Eles tiravam da sociedade e enfiavam em qualquer canto. Escondiam aquilo ali. É muito mais fácil eu esconder um problema do que resolver. Hoje em dia, a gente está muito mais resolutivo nessa situação do que tentando botar para baixo do tapete. Tanto que, graças a Deus, estão se esvaindo os institutos nesse sentido, né? De manicômios e tudo mais. Então, hoje em dia, tem mais diagnóstico, sim, porque a gente tem mais amparo tecnológico.
E daí antigamente não se tinha, tem muito mais estudo que fala sobre isso, porque antigamente não se tinha, sim, mas tem muita gente que usa isso como bengala, que usa como escudo. Porque eu preciso de um horário especial, eu não consigo acordar cedo. Por que que tu não consegue? Porque eu tomo medicação, porque eu tenho tal diagnóstico. E isso é uma coisa muito, vocês não fazem ideia como é frequente. Nossa, é muito frequente. As pessoas tem muita gente que já chega no consultório e diz assim, ó, então, hoje eu vim fazer consulta porque eu vi no Google que eu tenho tais e tais, tais, tais sintomas, eu acho que eu tenho tal diagnóstico. Eu digo, então tá, beleza. Não precisa nem de mim, né? Não precisa de mim, já resolveu o teu problema, pode ir embora, entende? Por quê? Porque as pessoas, elas não querem saber para resolver, elas querem usar como escudo. Hoje, graças a Deus que a gente tem muito mais estudo, muito mais acesso a essas informações que nos dão base para a gente diagnosticar. Mas o que tem de gente também que não sabe diagnosticar e olha e diz assim, e é uma frase que eu não gosto muito, fulano é a cara do autismo. Nossa, isso chega a me doer por dentro. Porque todo diagnóstico, ele tem um fundo de sofrimento. Sim. Né? E quem usa como bengala não pensa no todo do sofrimento. Assim, pegando o exemplo dessa moça da academia, ela poderia. Eu entendo ela e entendo o teu raciocínio, tá? Eu vou defender os dois aqui, tá? Eu entendo ela, porque as academias botam um volume lá em cima, é altíssimo. Uhum. Até às vezes, para quem não tem uma sensibilidade auditiva, incomoda. Imagina para quem tem, que escuta um ruído, que é baixíssimo. Eles se incomodam, Davi, só para te ter uma noção. Eles, muitas vezes, e isso já aconteceu, eu tenho um paciente que eu atendia numa sala onde tinha um relógio grande e tu ficava escutando, quando ficava aquele silêncio absurdo, tu ficava... Ele não conseguia falar. Porque ele ficava ouvindo a batida do relógio. Ele só ficava assim, olhando pro relógio. Porque o relógio desconcentra. Por quê? Porque principalmente quem é autista tem um hiperfoco, né? Tem a questão deles simplesmente esquecerem do resto e se focar somente naquilo. E ele simplesmente, quando dava o barulho, ele não conseguia nem me perceber na frente dele. Então eu entendo ela, que talvez a sensibilidade auditiva dela na academia seja muito grande e que ela se incomode e que ela tenha essa vontade. E que ela poderia sim chegar para o dono da academia e dizer assim, você poderia baixar só um pouquinho o volume? Só que daí tem um outro problema. As pessoas não sabem se conversar, as pessoas não sabem se comunicar. Eu sei bater de frente para te fazer aceitar minha opinião. Não sei conversar para te entender o meu ponto de vista. Uhum. E isso é o que bate, tem um embate muito grande entre gerações, entre funções diagnósticas e entre comportamento, porque eu não sei lidar com isso. Eu não sei em outras palavras, te convencer que a minha opinião é a mais correta, que a minha decisão, que o meu gosto é o que vale. Não, eu bato na tecla de que tu precisa aceitar aquilo porque eu tenho um diagnóstico. Daí eu já venho barrando, tenho carteirinha D, eu tenho colar D, enfim. É o carteiraço É o carteiraço. do diagnóstico. É o carteiraço diagnóstico. Então, por que todo mundo vai atrás? Porque é utilizado como bengala. Bacana. Bacana não, né? Mas real. Eu entendi, é real. Tem alguns livros que eles, voltando a falar de mundo corporativo, Uhum. e ainda sobre esse aspecto de dificuldade de se comunicar, pegando esse último gancho do que tu trouxe. Tem livros que são quase obrigatórios em ambiente de assim, comunicação não violenta. Todo mundo tem que ler o CNV, que é ótimo. O Empatia Assertiva, um livraço. Mas isso, ao mesmo tempo que ele é bom, às vezes eu fico com a sensação de que erraram a dose. Porque tem um cuidado excessivo do modo como vai se comunicar com o outro, que eu posso te ofender, de magoar, e às vezes eu só quero falar contigo de uma maneira objetiva e pragmática, porque eu não tenho tempo. Uhum. Então eu preciso ser direto ao ponto. Esse direto ao ponto, às vezes, melinda, especialmente quando a gente está falando de comunicação entre diferentes gerações. Quando eu comecei a trabalhar e ocupar cargos de liderança cedo, e então eu normalmente era o líder mais jovem das empresas onde eu estava. Os meus líderes eram baby boomers, então, e eu era o líder bonzinho. Quando eu entrei no mercado de tecnologia, eu era o líder mais velho. Eu ainda estava me sentindo o líder bonzinho. E lá eu percebi que eu era o líder malvado. Sem me dar conta, mas aí depois com os feedbacks, eu falei assim, sério que tu se ofendeu com aquilo dali? E teve uma situação,
A gente tinha que visitar uma grande empresa em São Paulo, e aí eu e uma outra gerente, que era mais nova do que eu. E a gerente falou que iria comigo, e no momento de passar o Uber e nós irmos juntos, ela não foi e mandou uma pessoa da equipe dela, só que ela não me avisou que não iria. E era uma reunião super importante com um cliente estratégico. Fui para a reunião, voltei, depois tinha uma plataforma de feedback, fui lá e dei o feedback para ela. Expliquei o que aconteceu. Tá? Ela falou com a diretora de RH da empresa, a diretora me chamou para conversar e falou, ó, a pessoa ficou ofendida porque tu falou com ela assim, assim, assim. Então, mas por que ela não falou para mim? Por que ela não me deu feedback? Porque eu dei o feedback. Por que ela não deu feedback direto para mim? E aí eu ouvi assim, ela não ter dado feedback foi um feedback. Porque ela não se sente segura para falar contigo. Como se idosa, eu tenho que ter uma comunicação não violenta, mas eu preciso ser direto, eu preciso ser claro na comunicação, eu preciso dar o feedback, mas às vezes o feedback que eu dou é evidente. Feedback não é uma patada, né? Não pode ser. Existe técnica para isso funcionar. Mas como ajustar essa frequência, como equalizar esse tom para que haja entendimento, para que eu consiga ouvir o teu feedback e tu ouvir o meu. Vou puxar para o gancho que tu fez, o exemplo que tu deu do teu filho. Ele tirou nota baixa, no café vocês começaram a conversar, e daí não rolou conversa, e daí ele saiu e bateu a porta. Daí tu levantou e pensou, vou falar. Daí tu voltou e disse, eu vou deixar passar um pouquinho e amanhã a gente conversa. Essa é a melhor estratégia. Porque se tu vai dar o feedback pra pessoa no momento em que a coisa tá muito calorosa, tu não vai falar o que tu tá pensando, tu vai falar o que tu tá sentindo. E daí, na maioria das vezes, ela não vai receber, claro, que assim, ela não vai receber como um feedback, ela vai receber como uma patada. Levando em consideração de que tu é responsável unicamente sobre aquilo que tu fala e não sobre aquilo que a pessoa sente, pela forma como a pessoa sente, porque isso é dela e não é teu. E a gente tem que saber separar muito bem isso. Porque tem pessoas que são hipersensíveis e por mais que tu diga um bom dia muito, assim, meio atravessadinho, a pessoa diz assim, nossa, que grosseria. Tu só disse um bom dia, tipo, bom dia, ponto. E tu não disse, olha, bom dia, como o dia tá lindo, o sol tá quente. Não, só disse bom dia, né? Tu poderia ter passado sem falar nada. E a pessoa já... Então, é muito mais dela do que teu. Então, é saber dosar, na verdade, não o que tu fala, é como e o momento, né? Porque a mensagem tu vai passar. É tu saber diferenciar o momento de eu vou falar com a emoção e não com a razão. E daí o que tu fez foi falar com a razão, porque daí tu esperou o ânimo de vocês dois se acalmarem, até porque ele fez uma coisa que acendeu um gatilho em ti, a batida de porta, porque se não fosse gatilho tu não tinha comentado sobre esse detalhe. Então, quando ele bateu a porta, tu, putz, eu vou ir até lá. E ele não pode, porque tu cresceu assim. Tu foi ensinado a pensar assim. Agora, quando tu vai dar o bom dia atravessado e a pessoa que tá sentindo, ela não foi ensinada a ouvir. Quer ver uma coisa que é muito engraçado? Tu já passou a responder quando a pessoa diz assim, oi, tudo bem, bom dia? Tu diz assim, não, meu dia não tá bom. Tu já fez isso? Faz uma experiência. Faz isso. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso. O que as pessoas estão preparadas? Tá tudo bem. Né? As pessoas não estão preparadas para o oposto. Chega a doer no ouvido quando a pessoa diz assim, não tá bem, opa. A pessoa chega a dar um passo para trás. Tem gente que vai chegar para ti e vai dizer, o que houve? Né? Tá tudo bem, vamos conversar. Tem gente que vai passar por ti e vai fingir que nada aconteceu e nada eu ouvi. Por quê? Porque eu não tô preparado para lidar com essa situação. Né? Então, não é o momento. Aliás, não é o que tu vai falar, é o momento em que tu vai falar. Para te poder agir de forma que seja claro. Que daí tu não vai obrigar ela a te entender. Vocês vão chegar a um determinado resultado juntos. Tu não vai impor, vocês vão conversar. É diferente, né? E é isso que hoje em dia não se tem, que tu disse que tem muita dificuldade em comunicação entre gerações. Claro, porque as gerações têm uma visão totalmente diferente uma da outra. Uma é imediatista, é pessoal, que é a sua. Uhum. A outra, que também é imediatista, vocês cresceram dentro do início de tecnologia, né? De um boom capitalista, onde seus pais precisavam trabalhar para te sustentar. Então, eles precisavam não estar presente para te sobreviver. Os meus pais, por exemplo, eles estavam presentes, mas daí teve a iniciação da tecnologia. Então, a gente
começou a caminhar dentro da tecnologia e então diminuiu-se a fala, a conversação. E daí a outra geração, que é a geração Y, eu digo que é pior ainda. Por quê? A Y, desculpa, a Z. Porque essa é a geração Nativa. Digital. nativa digital. Essa é a linguagem que a gente, por exemplo, que pode-se dizer que talvez tu não consiga compreender. Por quê? Porque tu não cresceu dentro dela, tu não se desenvolveu nela. Eles não tiram de letra. Por exemplo, o que tu fazia quando tu queria conversar, queria, sei lá, esparecer, queria ver gente, queria botar pra fora o que tu tá aí guardado? Tu ia te encontrar com teus amigos, ia jogar um futebol, ia no cinema, ia fazer qualquer coisa. Mas tu ia ver gente, tocar, presença. Eles não. Eles, aqui, ó, digital. Essa diferença, especialmente na velocidade com que as coisas estão disponíveis. Então, a gente conversou um pouco sobre o impacto que tem a criação dos pais. Eu tive uma criação, então eu quero transformar a criação que eu tive naquilo que eu não achei positivo, e aí cria um ambiente super protetor. Mas também esse contexto sociológico de ter entrado numa era digital, eu fico pensando, vamos pensar só em consumo de música. Eu cresci, tinha televisão preto e branco ainda, não tinha televisão colorida. Eu também. Eu era fã dos Engenheiros do Havaí. Então, Também era. para ouvir um disco novo, assim, saía música de trabalho no rádio, eu tinha que ficar ouvindo o estúdio ao vivo Transamérica, 5 horas da tarde, aperta o REC para gravar na fita cassete, ficava 3 meses ouvindo a música de trabalho, depois o disco era lançado, aí tu ouvia o discão e de um lado pro outro. Tinha aquela espera natural e a espera era gostosa. Era bom, tu tinha prazer, por mais que tivesse a vontade de ouvir logo o disco inteiro, saber o que mais teria por ali. Aí tu pegava e lia a letra e via o encarte, tudo fazia parte da experiência de ouvir aquela música. Não era só ouvir, era sensorial mesmo, era tátil, era visual. Hoje é uma música por dia, por semana, não tem mais o álbum, não tem mais uma história sendo contada, tem uma nova música com a nova tendência, com um novo efeito, com efeito de voz. E para se relacionar, hoje, música, comida, sexo, amor, tudo tá num clique no celular. Tudo. Os meus filhos fazem muita piada comigo. Cada dia eu sou velho por um motivo diferente. A Clara ela tira sarro de mim porque eu falei fotografia esses dias. Assim, quem fala fotografia, pai? Meu Deus, que velho que tu é. Então aí eles trazem novas gírias só para poder jogar na minha cara que eu sou velho. Mas a gente... quando eu conquistei a mãe deles, quando eu fui dar em cima dela, foi um bilhetinho no guardanapo no boteco. Coisa dos fenícios, assim, sabe? Dos maias, dos incas. E hoje, não. Hoje é um aplicativo, tu conhece, vai e de repente casa e depois descasa. E aí entra, se a gente for falar de livros e psicologia, no Amores Líquidos do Bauman. Mas essa volatilidade, assim, então não é só criação, né? Acho que esse contexto sociológico também. Total. Da internet. Até porque, por exemplo, para te relacionar hoje em dia, e para te fazer amizade, não é? Eu não vou nem falar sobre relações amorosas, tá? Vou ir um pouquinho antes. Para te se tornar amigo, ou tu saber se a pessoa ela é ou não é a tua amiga, é aquilo que ele tá seguindo ou não tá seguindo no Instagram, no TikTok. Entende? Essa é uma importância para eles enorme. Se tu não me seguir, eu também não vou te seguir, não tem por que falar contigo. Porque tu não tá me seguindo, então eu não vou te seguir. Então, é uma linguagem silenciosa. É silenciosa, ela é muitas vezes solitária, porque por mais que tu tenha uma imensidão, e eu falo com gente lá do Japão, falo com gente do outro lado do mundo, eu tô sozinha. Sim. Né? A dor, quando eu sinto sozinha. Então, é muito diferente, assim, tipo, da nossa época, que tu disse, o bilhetinho dos maias e dos incas. Porque era palpável, literalmente palpável. Quando tu fala sobre música, era uma sensação, né? Toda. Uma questão de espera. Hoje eles não sabem esperar. É uma era que é imediatista. Total. Sabe por quê? Vou te dar outro exemplo. Na época que tu via televisão, tinha o filme. Pô, tu tinha que esperar o almoço, daí tinha o jornal do almoço. Daí tu tinha que esperar o programinha que vinha depois do jornal do almoço, que é o outro jornal. Daí tu tinha que esperar um não sei o quê, até dar o filme da sessão da tarde. E tinha um intervalo. Tinha intervalos no meio do filme. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é filme que
à torto e direito na mão das crianças, né? E às vezes a gente não tem controle sobre isso. Até que ponto isso é bom? Pois é, eu fico sempre pensando, o impacto no comportamento de trocar do emprego para o outro, não ser resistente a uma frustração, o quanto tu tem um celular que tu vai passando para cima o tempo todo, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Eu fui viajar semana passada com a minha esposa, e aí eu tava aqui no avião e vi a pessoa da frente passando assim o celular, aí tinha assim, uma banda tocando, depois um macaco tomando banho, depois um cachorro fazendo gracinha, depois uma receita, e era o tempo e não fixe nada, né? Não tem esse tempo. E isso, a própria, é a dopamina, né? Eu ia falar, nossa conversa A vai para outro lado. pois é, tô desvirtuando, desculpa pessoal, fugir das vendas, mas é isso aí. Falei que ia ser meio terapêutico pessoal aqui esse episódio. Então, a gente tem uma geração com uma tolerância baixíssima à espera, com uma tolerância baixíssima à frustração. Com uma E necessidade enorme de dopamina. São pessoas que têm um vício em dopamina. Elas não têm condições de espera. Eu não consigo esperar para ver o filme da sessão da tarde, esperar um intervalo. Quer ver uma criança de hoje em dia surtar? E eu agora vou puxar para o meu lado, Leonardo, meu filho é assim. Ele surta quando chega, tá? Porque daí, hoje em dia também é uma coisa que está muito ruim. As televisões abertas não têm mais programa infantil para que a criança possa crescer dessa forma. Então, sabe, tendo que esperar. Hoje eu tô ensinando ele a fazer isso, porque se entra um intervalo, o YouTube agora tem propaganda no meio dos desenhos, né? Nossa Senhora. Ele enlouquece. Acabou, acabou, e começa a chorar. E às vezes é tipo 10 segundos. uhum, Não é tempo que a gente ficava, às vezes, 2, 3 minutos esperando o intervalo para voltar o filme. Não, é segundos. Então, a necessidade e um vício na dopamina é enorme. É o tanto de estímulo que eles são apresentados que fazem com que que eles fiquem com essa necessidade, sabe? De quanto mais dopamina esse rolar, é muito fácil. Tá tudo muito no alcance. Então, nada é substancial, sabe? Nada me satisfaz. esse tem diferentes reflexos disso quando a gente voltando aqui a falar do mundo corporativo, das empresas. Essa questão de tá tudo disponível, tudo pronto, tudo rápido, tudo descartável. As empresas sabem que precisam dessa mão de obra, que é dessa outra geração. Então elas tentam criar um ambiente em que aquela geração se sinta parte e queira estar presente. Eu já presenciei casos de uma empresa sensacional, um ambiente maravilhoso. Para mim, que sou da geração X. Então assim, meu Deus do céu, isso aqui só falta ter o passarinho da Disney na janela vindo me dar bom dia. Isso aqui é muito bom. Eles davam. Tinha todo dia a hora da fruta. Então tinham frutas disponíveis, 2, 3 tipos de fruta: banana, maçã, laranja. E tinha um canal de comunicação para as pessoas fazerem reclamação. Um belo dia teve tangerina, bergamota. E teve uma reclamação que a bergamota não estava descascada. E eu fiz piada com aquilo. E eu fui repreendido por ter feito piada, e na semana seguinte a bergamota estava descascada. Então, assim, também se tornar refém daquele comportamento, que é um comportamento infantil, que é o não precisa sair da frente da televisão, ver, vai passando, eu trago teus sucrilhos aqui numa bandeja. Teve um outro caso que foi, assim, para mim foi, não é possível que fizeram isso. A empresa de tecnologia e o software dos clientes teve uma oscilação de disponibilidade porque o link de internet estava sobrecarregado. E aí foi fazer uma pesquisa e era muita gente jogando online, porque a empresa não tinha horário fixo, então podia ficar na empresa jogando, baixando vídeo, então a empresa estava com o link sobrecarregado, porque tinha muito funcionário jogando online. Eu falei, ó, isso aí que está acontecendo. Na minha cabeça a empresa acabou o jogo online. Não, eles botaram um link dedicado para jogar online. E aí teve o link do serviço e o link do jogo online. Assim, então a gente cria um contexto que fica confortável tu agir desse modo, né? Fica fácil. Tem regra, é imprescindível, né? Ter regras, ter normas, ter acordos, hoje, as empresas falam muito do dress code, ou no dress code, né? Não precisa se vestir, porque se eu te obrigar a vestir determinada roupa, eu estou te oprimindo, ou não estou permitindo tu ser quem tu realmente é na tua essência, e o meu trabalho tem valor independente do modo como eu me vista.
Mas na vida real não é assim que funciona, né? Isso é muito claro para quem é de vendas. E se eu vou atender um cliente, eu tenho que estar com uma roupa alinhada. A minha imagem começa a vender. O modo como eu me apresento, se a minha camisa está bem passada ou não, se eu estou de camisa, de camiseta, de tênis, de sapato, tudo isso vai causar uma impressão que vai refletir sim num contrato assinado ou não. Para quem é de vendas é mais fácil explicar isso. Para quem não é e está lá na empresa, aí não, sem generalizar, mas pode ser uma pessoa de marketing, uma pessoa, um desenvolvedor, uma outra pessoa que não tem essa necessidade de estar de frente com o cliente o tempo todo. Às vezes é mais difícil entender essa lógica. Eu lembro de um caso que tinha um vendedor fantástico, que ele precisou do apoio de uma pessoa do CS, do Customer Success, e ele estava lá, era um cliente super importante, multinacional, e a menina apareceu de touca. Eu vi o cara ficando vermelho, era um alemão assim, de raiva. Como dosar essa questão da geração? Eu falo, cara, regra é importante, tu tem que cumprir, sempre assim não. Então esse ambiente hostil, tu tá querendo reprimir o meu eu. Uhum. Tu falou sobre várias coisas que eu achei interessante. Várias coisas que eu achei interessante. Porque, por exemplo, quando tu fala sobre esse exemplo que tu deu da empresa, do pessoal que estava jogando, que estava sobrecarregando e estava dificultando o trabalho, a empresa, de vez de cortar, ela fez o quê? Ela separou, né, o que que é lazer e o que que é trabalho. Sabe por que que a empresa deve ter feito isso? Porque a gente tem uma necessidade de prazer diário. E se tu não recebe aquilo ali, logo tu não é produtivo. Então, estrategicamente falando, eu te dou para poder receber de volta, sabe? Como provavelmente era uma empresa que nem tu disse, não tinha limitação, não era muito fechada em questão de horários, as pessoas ficavam lá, né? Então, ficavam lá jogando. Só que logo depois elas iam trabalhar. Quando elas iam trabalhar relaxada. Então, tinha uma produtividade muito maior. Tem um estudo que fala sobre isso, e eu não vou saber te citar direitinho o autor que fala sobre isso, mas ele fala exatamente sobre a necessidade que a gente tem de suprir a nossa quantidade de prazer diário, que nada mais é do que a nossa dopamina, para que a gente possa desempenhar um bom trabalho. Por isso que as empresas hoje estão fazendo isso. Elas não barram a pessoa de jogar, por exemplo, no trabalho. Elas podem diminuir, mas elas não barram. E daí tu pergunta, qual é a dose, né, perfeita? Como é que a gente vai saber? Cada pessoa age de uma forma diferente. Agora, por exemplo, chegar numa reunião de trabalho com uma touca, uma reunião hiper importante, não uma reunião entre os colegas, entre os colaborativos, né? Que daí é de forma diferente. Mas eu acho que hoje as empresas estão dando muito liberdade, eu acho, sabe? Para quê? Para que a gente possa desempenhar para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa mostrar, para que a gente possa expor o nosso eu, sim. Mas só que eu acho que como as nossas linguagens, as nossas gerações não estão sabendo se falar, eu acho que ainda não estão sabendo lidar, dosar. O que eu preciso te colocar como limite e o que tu tem como necessidade, dever para se fazer dentro da empresa, e daí isso não é abuso de poder, e daí isso não é te colocar numa caixinha onde todo mundo tem que usar a mesma roupa e tudo, não, mas tal dia a gente precisa estar numa reunião, eu preciso que tu esteja minimamente apresentável para uma reunião que é hiper importante. Nos outros dias, tu tem 5 dias na semana, tá? Tu tem reunião uma vez na semana. Tu tem 4 dias da semana que tu vai vir do jeito que tu quiser. Mas um deles eu preciso que tu estejas assim. E eu acho que é isso, as pessoas estão sabendo lidar, entende? Porque daí entra nossa, mas daí tu tá querendo que eu seja outra pessoa. Não vou ser eu no dia da reunião, não. Não tô limitando e descrevendo a roupa que tu vai querer, que tu vai botar. Mas eu preciso que tu estejas minimamente apresentável e não com uma touca numa reunião, entende? Às vezes eu tenho a sensação, talvez por ser de uma geração anterior, para mim trabalho é trabalho. E às vezes eu falo até de uma maneira excessivamente pragmática, quando as pessoas romantizam demais, eu falo assim, cara, todo mundo que tá aqui é formiguinha que tem que carregar folha no fim do dia para levar lá pro seu formigueiro. A formiguinha não pensa se ela vai ser feliz carregando folha ou não, ela só tem que carregar folha. Essa é maravilhoso se a gente for realizado com aquilo que a gente faz. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá com 17 anos, eu, balconista de uma loja de CD,
O meu primeiro emprego foi faxineiro do Shining Box. Era lavar banheiro. O dia inteiro lavando banheiro. Eu não pensava se aquilo ia me realizar profissionalmente ou não. Eu falava, nesse momento é necessário fazer isso, aí eu faço isso bem, eu posso virar cozinheiro, eu posso virar atendente, eu posso virar caixa, posso ir para um outro lanchonete melhor. E hoje tem uma necessidade de, assim, se não tiver um propósito, se não estiver alinhado com os meus propósitos, eu vou sofrer, eu vou ter. E aí a gente linka com questões de burnout, por exemplo. Eu não sei se a gente era muito conformado com, tá, meu trabalho é isso aqui mesmo, ou eu sou a formiguinha que carrega a folha, então eu não vou nem pensar em ter um burnout, ou se aquilo era só sublimado. E aí se transforma em traumas de outras maneiras, por exemplo, que era uma geração que era muito mais comum ter violência conjugal, Uhum, que era muito mais comum ter talvez excesso de bebida, uhum. ter alguns casos que talvez hoje sejam mais, não sejam tão frequentes, mas a gente vê no trabalho pessoas tendo crise de burnout, síndrome do pânico, paralisando, às vezes paralisando com uma ligação para o cliente. Eu tenho que ligar, eu não consigo ligar, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, porque, cara, ligar para o cliente. Liga para o cliente. Mas é falar com pessoas. É falar com o que tu não sabe que tu vai pegar lá do outro lado. É lidar com aquilo que eu não sei e que eu não fui ensinada. Entende? Por que que daí a gente volta naquela questão da criação que tu fez uma comparação, né? A criação dos nossos pais. Eles não souberam nos ensinar, porque eles não estavam ali presente. Então, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? E às vezes as empresas não ensinam também, né, tem algumas falhas, né, operacionais aí no caminho. Porque, por exemplo, tu falou sobre ser realizada no trabalho, né? Uma pessoa que é realizada no trabalho. Eu não sei se eu cheguei já a comentar contigo, mas eu fui técnica de enfermagem por 15 anos. Não. E na pandemia, eu cheguei à conclusão de que não dava. E se eu ficasse mais um mês trabalhando na área da enfermagem, eu entrava em depressão profunda. Eu disse pro meu marido essa frase: se eu ficar mais um mês trabalhando onde eu estou, num hospital grande daqui, eu vou entrar em depressão e tu nunca mais vai me tirar desse buraco. Eu falei pra ele. Então eu preciso sair. E eu virei as costas para 15 anos, uma carreira de 15 anos dentro da enfermagem. Eu já fazia faculdade, mas eu resolvi virar as costas para tudo aquilo ali e disse: não, vou viver de arte, não, tô brincando. Eu vou. Vou fazer um estágio, né? Vou trabalhar, vou direcionar minha carreira para aquilo que eu quero. Então, daí eu comecei a trabalhar não com aquilo que eu queria diretamente, mas que nem tu disse, existia uma necessidade. O que existe hoje? Por conta dessa função do imediatismo, eu não sei, eu quero pular etapas, eu não sei passar por elas, né? Eu não sei procurar aquilo que me dá prazer. Eu sei que eu preciso de alguma coisa que me eleva a dopamina lá no alto, mas eu não sei o que que é. Muitas vezes, inclusive, eu tenho um caso no consultório que ele tá trabalhando numa coisa que ele não quer, tá fazendo a faculdade do que ele não quer, porque ele precisa. E ele chega pra mim toda semana e senta na cadeira e diz assim: pelo amor de Deus, me ensina a gostar do que eu faço. Eu disse: como? Tu não gosta de fazer o que tu faz, mas por quê que tu faz? Porque eu tenho tal objetivo, porque depois dessa faculdade, por exemplo, eu posso fazer cinema, posso fazer o que eu quero fazer. Se bom, então foca naquilo que tu quer realmente fazer, né? Por que tu não consegue, tu não pode? Não, não posso, então foca. E as pessoas hoje em dia elas não sabem fazer isso. Por quê? Eu tenho que sair daqui para ir do outro lado da mesa. Eu não sei levantar daqui, atravessar e fazer a volta, não. O que que eu faço? Eu ergo os braços para alguém me tirar daqui. Eu entendo, eu tenho a sensação de que talvez o grande motivador desse comportamento é a falta do objetivo. Porque quando a gente fala em dopamina e do prazer imediato, eu preciso ter agora, ela não está atrelada a chegar, esperar 3 meses para ouvir o disco. A, eu quero ser promovido porque eu quero carro, eu quero status, mas para chegar lá, eu tenho que passar por uma série de. Eu não vou sair de estagiário para CEO. Eu vou sair de estagiário para assistente, para analista, para coordenador, supervisor, gerente, até chegar num cargo de direção. E se não tiver consciência de que há um trajeto e aprender a viver esse trajeto e aprender com ele, evoluir com ele, vai ser sempre um sofrimento, vai ser sempre um motivador de burnout. Mas aí a sensação que me dá é que se projeta na empresa a responsabilidade pela minha felicidade. Uhum. Eu sempre digo assim, a carreira me pertence.
eu profissional. A cadeira é da empresa. A cadeira me oferece A posição. agora a carreira é minha. Se eu não estou satisfeito, eu tenho a obrigação de ser responsável. Eu assumir a minha responsabilidade e me desenvolver para buscar algo melhor. Tu mencionou sobre, pô, não sei se as empresas preparam, se elas desenvolvem. Nas nossas consultorias, teve um cliente nosso que ele falou assim, ele nos chamou porque não estava satisfeito com o desempenho dos gerentes. Falou, os gerentes não estão sabendo bater o bumbo, não estão sabendo. Primeira pergunta que a gente fez, tá? Esses gerentes foram contratados ou foram promovidos? Ah, não, são pessoas que estão fazendo carreira, se tornaram gerentes, vieram crescendo na empresa. Legal. Vocês se prepararam? Vocês ensinaram a ser gerente? Vocês disseram qual era a expectativa de vocês? Deram curso? Não, aqui é na raça. Aqui é na raça, assim, cara, não vai funcionar. Não, porque as pessoas, todos nós, né? Quando eu falo as pessoas, parece que eu estou me excluindo, mas não, todos nós precisamos de um alinhamento de expectativa. Onde tu tá, onde tu pode chegar e o que precisa ser feito para. Agora, o que eu sinto é que às vezes falta uma disposição para percorrer esse caminho. Só ver a dificuldade que hoje alguém lê um livro. Ai, sim. Não, eu quero podcast. Eu quero um vídeo na velocidade 1.5, porque Ou 2. ou 2, que eu não consigo. Cara, olha só, a mensagem de áudio precisa ter velocidade 2, porque eu não tenho paciência para ouvir 2 minutos de mensagem que a minha mãe me mandou. Né? Então, como todo contexto nos leva para esse imediatismo, essa pressa, né? Sim, porque eu não quero escutar o que ela tem para dizer. Eu quero chegar no final. Tá, fala de uma vez. Entende? Me dá o grande final. Me dá o grande... exato. Me dá o prêmio, né? Me dá essa questão do... Falando de área comercial, a questão do prêmio, de ter que aguardar. A área comercial ela vive sob uma pressão constante, muito grande. Então, tem muitas pessoas que olham um vendedor que todo ano troca de carro. Ele bate a meta, ele é a estrela. A área de vendas normalmente, outras áreas olham com o nariz meio torcido. É o metido, é isso, aquilo. É o cara que ganha mais. Só que as pessoas não param para pensar quantos nãos aquela pessoa escutou. Sentimentos de frustração, que ele pode ficar 3 meses sem bater meta, não ganha comissão, tá ferrado. E aí tem um mês que ele arrebenta, bate um grande cliente, ganha uma grande comissão e daí dá uma... Mas é tipo a parábola do Sísifo, tá sempre empurrando a bola morro acima e chega lá, ela desce de novo. Eu tenho que descer, buscar e todo mês... Meta é isso, né? Eu posso ter fechado um mês de outubro maravilhoso, em novembro zero jogo. Então, eu posso estar lá no quadrinho de destaques, mas zerou meu jogo de novo. Como tem ferramenta para eu conseguir lidar com essa oscilação, com esse... Tá, eu sei que mês que vem zero jogo, por mais bem sucedido que eu tenha sido nesse mês. Tem ferramentas que te ensinam a ter comportamentos para ti. Sim, tu vai ficar... Engraçado porque eu usei a mesma metáfora hoje do Sísifo. Muito bom. Estamos alinhados. Estamos alinhados, eu e você. Eu usei essa metáfora hoje porque exatamente por causa disso. Ela é uma metáfora que fala muito sobre essa questão repetitiva. Mas o quanto repetir é bom, né? A pessoa que está repetindo, ela repete gostando? Ela faz? Que nem tu diz assim, tá, eu tenho que estar mentalmente esperando que vai virar um mês e eu vou ter que fazer tudo de novo. Tá, o quanto resiliente essa pessoa é? Que mês passado ela bateu a meta de 10 mil. E daí agora a meta aumentou para 12. Não é mais 10. Só, tá, mas eu sei fazer 10. E eu vou chegar aos 12? Não sei. Mas eu sofri para chegar aos 10. As pessoas hoje em dia, elas não sabem, além, né, de algumas questões comportamentais de falar, ouvir, tem a questão de ser resiliente nesses manejos, né, comportamentais. Tem pessoas que são presas a uma necessidade. Eu preciso estar ligado a um sofrimento, eu preciso estar ligado a algo que me prende àquela situação, porque senão eu não sou ninguém, né? Então, eu vou bater sempre essa meta ou eu vou estar sempre no desespero para tentar chegar perto da meta? Eu sou bom o suficiente? Várias questões. Tu me perguntou. Se tem ferramentas. Tem. E agora tu falou sobre leitura. Tem um livro que eu achei fantástico, e provavelmente já deve ter lido, mas que é Como Agradar Alguém em 90 Segundos. Não, eu conheço, mas eu não li. Davi, perfeito. Perfeito esse livro, porque ele, por mais que ele seja, e ele é da área de vocês, mas eu já li, da área de comercial, mas eu já li ele porque ele fala sobre comportamento.
E ali tem várias ferramentas, inclusive. Como tu prestar atenção naquilo que vai prender a pessoa que está ali contigo, a estar ali contigo, para bater a meta, por exemplo. Eu sou uma cartinha de surpresa. Eu já trabalhei no marketing, tá? E eu tinha que bater meta. Eu tinha que fazer vendas. Eu vendia seguro de vida. Imagina tu ligar para uma pessoa e dizer assim: oi, tudo bem, Davi? Então, e daí tu desenrolar um assunto sobre a hora da morte? Olha, vamos nos preparar para. A pessoa desligava, e principalmente se tu pegava. E claro que tu tinha que focar exatamente aonde tu que realmente queria. Quem é que vai. Ai, Deus que me perdoe, né? Mas falando agora, quem é que vai morrer amanhã? É o cara que tem 20 anos, é o cara de 80. É tu saber caminhar dentro dessa, sabe, dentro das possibilidades. Então, por exemplo, quando chegava para mim, porque quem trabalha em telemarketing sabe que a gente não escolhe o número que tu vai ligar, não escolhe a pessoa, ele tem um programa que vai gerando os números para ti. Eu bati o olho ali, eu sabia que essa pessoa não ia ficar. Então, eu não criava expectativa nenhuma em cima daquela pessoa. Por quê? Porque era difícil eu fechar uma venda com um cara de 20 anos. Era muito mais fácil eu fechar a venda com um cara de 20, de 40, de 50. Por quê? Tá preocupado com a família. Sim. Então, saber onde tu vai focar o teu objetivo, que é o que as pessoas não sabem, é saber lidar com o teu dia de amanhã. Porque daí, se tu tem um foco, se tu tem um objetivo, tu sabe lidar, tu cria tua própria estratégia. Tem estratégias comportamentais, né? Para ti, tem gatilhos mentais que tu pode acionar nas pessoas para fazer com que elas fechem as vendas. Tem a fala certa, tem o posicionamento, tem a roupa, né? E tudo isso fala. Quando tu falou sobre comunicação não violenta, tem um outro livro também maravilhoso, eu tenho lá no consultório, se tu quiser eu te empresto. Mas tem um outro livro que é muito bom, que fala sobre o corpo fala. Tu saber se essa pessoa ela tá fechada para ti, se ela não quer saber o que tu tá falando, ou se ela tá aberta, se ela tá disposta a te ouvir, a posição do peito, a posição do pé, da cabeça alinhada, aonde que ela vai estar, como que ela vai estar. E isso tudo faz com que tu direcione o foco para ti conseguir fechar a tua meta ali dos 10, 12 que tu precisava, né? Então só que as pessoas não têm paciência, porque elas querem tudo na velocidade 2. Elas não querem procurar, elas querem pronto. Elas querem receita de bolo. Só que a receita de bolo da avó, às vezes, não tinha números. Era no olhômetro. Farinha ali, ó, era jogada à mão, punhados. Não tinha uma xícara, 2 xícaras, não tinha isso. Então, ela criava a receita dela. Muitas vezes as pessoas... E aí que a gente volta lá no início do nosso podcast. Porque as pessoas não são ensinadas a pensar. Eu quero pronto. Então tá. A empresa foi contratada hoje, eu preciso bater a meta de 10. Me ensina aí o que eu tenho que falar? Com quem? Como? Então tá. Daí eu faço, não é culpa minha. Culpa tua que não me ensinou direito. Entendeu? Receita de bolo. As pessoas querem receita de bolo, não existe. Beleza. Bom, a gente já está chegando no final aqui. Fazer uma última pergunta. Tinha outras perguntas para fazer, mas acabou que o papo foi bom. Fiz perguntas que não estavam programadas e o papo bom é assim. A gente começou falando sobre a diferença geracional entre geração X, Millennium, geração Z. Mas tem uma próxima geração chegando aí, batendo na porta, que é a geração Alpha, né? E essa geração Alpha vai ser liderada pela geração Z. Sim. Hoje a gente comenta sobre a dificuldade que a geração Z tem de aguardar o tempo de maturação do processo, de percorrer o trajeto, mas vão se tornar líderes. E tem muito líder da geração Z que é fantástico. A gente entrevistou esses tempos a Marta Francini, que ela é CEO da Aguapé, uma baita no startup, e ela é super nova e ela é genial, ela é maravilhosa, assim, é uma delícia conversar com ela, que é uma aula. O que a gente pode esperar da geração Alpha? Que comportamentos vão surgir ali que são diferentes da minha geração, da tua geração, da geração Z, e que vão surgir daqui a pouco, uma nova galerinha surgindo. Tu trabalha com crianças. Tu consegue perceber e mapear como que vai ser as características dessa geração? É desafiador. É desafiador porque eles são filhos dos milênios, que não souberam e não tiveram, na verdade, uma base. Mas a sorte deles é que tem uma outra no meio, uma outra geração que se preocupa com saúde mental, que inclusive essa é uma das características da própria geração. Tá? A sorte deles, por quê? Porque eles vão ser lideradas. Né? Então, quem é que vai liderar? Quem tem hoje uma preocupação com, só um pouquinho, meu bem-estar, né? O meu psicológico, pensando em toda a questão de síndrome do pânico,
crise de ansiedade, por exemplo, crônica, que é o que mais está aparecendo hoje em consultório, essas vão ser as pessoas que vão liderar os alfas. Então, são pessoas que vão estar, como eu posso te dizer, saíram do fundo do poço e vão estar liderando alguém. Porque vai ser difícil, porque vai ser uma linguagem muito mais tecnológica, é muito mais solitária, tende a ser muito mais trabalhos muito mais home office hoje, né, depois A da gente nem entrou nesse assunto, né, de home office. Eu amo presencial, eu adoro presencial. E hoje é quase pré-requisito, né, o home office. Sim, exato. Mas o que acontece? Quando a gente gosta, porque a gente não tem essa facilidade da linguagem digital. Não é que tu não saiba, não é que eu não sei, não, mas só que eles desenrolam muito melhor nesse campo. Então, para eles, vai ser pré-requisito para eles, inclusive, né? Uhum. Quem não souber e quem não conseguir estar alinhado dentro dessa necessidade que é atual, não vai conseguir desenrolar, não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Só que existe um outro porém. São pessoas que vão crescer solitárias e ser solitárias? Até que ponto não ter contato com outras pessoas é bom? Porque a gente sabe que outras pessoas nos limitam, né? Uhum. Nos ensinam, nos colocam, às vezes, numa posição que a gente precisa e que a gente não teve. Não teve quem nos colocasse. Tem uma psicóloga infantil maravilhosa, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela fala sobre quando a criança precisa, quando a criança poderia ter envolvimento social, né? Quando ela deixa de estar no seio da mãe, né? Da família, para estar dentro da escola, por exemplo. E quando ela fala sobre 5 anos de idade, antes dos 5, a criança não está preparada, causa um choque, né? Porque como é que eu vou ficar 5 anos de uma criança dentro de casa sem poder trabalhar? Não existe essa possibilidade, né? Então, são crianças que não sabem lidar com o outro, são crianças que precisam aprender a lidar com o outro, e quem vai ensinar é quem está preocupado com a saúde mental. Então, talvez a gente venha aí de umas gerações que bagunçam um pouco a questão comportamental dentro de uma estrutura organizacional, mas que a partir de agora pode ser que a gente consiga organizar melhor, mas se a gente falar sobre comportamento e ensinar sobre comportamento. E isso precisa ser ensinado o quanto antes, porque senão realmente não tem como. Maravilha. Janaína, muito obrigado. Obrigado por ter vindo, por ter aberto tanto leque de opções de debate, de conversas e reflexões. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu adorei, embora a gente tenha fugido um pouco do tema de vendas em alguns momentos, acho que foi uma conversa super rica e tenho certeza que ela tem tudo para se repetir em outras oportunidades. Bom, valeu, esse foi mais um episódio do Sales Sniper. Esperamos vocês. Quarta-feira que vem tem mais um episódio. E já sabe, precisando de ajuda para estruturar o processo comercial, se está com dificuldade até de mediar os conflitos entre gerações, a gente tem uma gama de treinamentos para preparar as lideranças, desenvolvimento de lideranças, construir uma escola de lideranças na tua empresa. Conta com a Dom que a gente pode também, nesse desafio, contribuir com a tua empresa. Valeu, até semana que vem.